Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ou acompanharem conosco a mensagem dessa noite. Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. O tema de hoje, Deus de perto e Deus de longe. Que Deus possa dirigir o nosso coração, dirigir o nosso entendimento para entender esse Deus que se demonstra as nossas vidas, que se demonstra o nosso coração, para que cada dia nós possamos ter uma experiência viva com o nosso Senhor, uma experiência que cada dia nos aproxime mais da imagem do Senhor Jesus Cristo. Jeremias capítulo 23, versículo 23, 24, Deus de perto, Deus de longe. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Disse o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Um Deus que é de perto e não é um Deus também que seja de longe. Às vezes nós paramos dentro do contexto da nossa vida, do contexto da realidade que nós temos ouvido muito no nosso tempo. Um contexto de um Deus que demonstra-se apenas pela maneira como Ele gentilmente nos conduz, quer que nós nos aproximemos dEle, a maneira como esse Deus que deseja ardentemente estar, que nós possamos buscá-lo, que nós possamos aprender a cada dia a conviver com Ele, mas também nós não entenderíamos um Deus que também deseja nos corrigir, deseja também nos fazer crescer, e a correção que eu quero nesse momento destacar é aquela correção que traz o nosso entendimento, um amadurecimento, sabe, que nos tira daquela infantilidade da vida cristã, que nos faz projetar para novos sonhos, novos projetos. Quando nós olhamos algumas situações da nossa vida que talvez naquele momento nós tenhamos entendido que nos trouxe um incômodo, que não era da forma como nós gostaríamos, mas depois, quando nós vamos entender que aquilo fez com que nós pudéssemos amadurecer, fortalecer, talvez mudar perspectivas da nossa vida, mudar para novos âmbitos e assim desenvolver mais de uma maneira a qual possamos agora olhar e falar assim: olha, eu cresci, eu fui fortalecido. Como nós falamos a semana passada, né, o que nós iremos contar como história? Qual é a história que nós iremos contar? Aquela história do sofrimento? Ou a história que aquele sofrimento nos produziu um crescimento, nos produziu um amadurecimento diante de Deus? Então o texto de hoje, ele quer nos demonstrar um Deus que se demonstra de perto também, que entende as nossas necessidades, que entende o que nós precisamos antes mesmo de nós pensarmos, mas também um Deus que nos ensina que também Ele está distante dentro de alguns aspectos quando nós erramos, falhando, que Ele não está de acordo com algumas posições, que se de alguma forma estivermos conduzindo, estivermos errando, precisamos voltar, precisamos acertar e ajustar a nossa vida. Aqui nesse texto nós notamos que Deus está lembrando quem Ele é. Deus está mostrando aqui quem Ele é, e o povo estava esquecendo. Jeremias estava lembrando, o povo de Israel estava lembrando a Judá, aos judeus, que eles tinham se esquecido de Deus, eles tinham esquecido do louvor ao Senhor, quando eles são conduzidos para o cativeiro, quando eles são conduzidos porque no seu meio havia muitas coisas ruins, havia muita idolatria, havia muitos erros, muitas falhas que Deus advertidamente, repetidamente estava trazendo ao coração, trazendo profetas, enviando profetas. E quando nós olhamos a vida de Jeremias, ele vem apregoar essa palavra para trazer o coração das pessoas a um arrependimento, mas o coração das pessoas já não estava querendo se arrepender para com Deus. O coração das pessoas já não estava, então prenderam, o rei prendeu a Jeremias, o povo já não estava mais se importando com a palavra de um profeta em meio a eles. E aqui Deus quer mostrar a eles que Ele é um Deus onipresente. Ele está demonstrando a esse povo que Ele é um Deus de perto, para aqueles que buscam a Ele. Mas também Ele é um Deus que distancia.
E nós precisamos entender isso, irmãos, porque às vezes nós queremos que Deus vá aonde nós queremos ir. Deus faça tudo o que nós queremos que Deus faça. Deus haja da forma como nós idealizamos, talvez adquirir ali aquela forma de um Deus muito particular nosso, que fira os nossos inimigos como nós gostaríamos que assim fizesse, quando fossem contra a nossa ideia, contra o nosso posicionamento, que fizesse os desejos que estivessem no nosso coração, talvez como um gênio da lâmpada, que realizasse tudo o que nós queremos. Mas Deus quer mostrar aqui ao povo que Ele também se distancia quando o pecado está no meio do povo, quando o pecado está no meio daquelas pessoas, e Ele está mostrando também a esse povo que tem outra característica. Ele é um Deus onipotente, mas Ele também é um Deus onisciente e onipresente. Ele é um Deus que demonstra em todas as esferas a qual nós não podemos entender, a qual as nossas limitações não podem compreender. Pensar em um Deus que está em todo lugar, pensar em um Deus que sabe de todas as coisas, pensar em um Deus que conhece todas as coisas, e conhece desde o mais íntimo do nosso coração. Pensar em um Deus que não está ligado em um tempo, Ele pode estar no passado, Ele pode estar agora no presente, mas Ele pode estar no futuro. Então, quando nós olhamos isso, Ele quer demonstrar a grandiosidade dEle que não está na nossa esfera. É nós que precisamos ir ao encontro desse entendimento de Jesus. Voltando um pouquinho no capítulo 23, no versículo 8 ao versículo 10, nós vamos ver ali Deus falando essa característica de um Deus de perto. E Ele mostra essa característica de um Deus de perto, reconhecendo ali a vida de Davi. E Ele diz o seguinte, o renovo de Davi. Salmos vem mostrar isso também ali em Salmo 145, versículo 18. Fiquem com sua Bíblia ali aberta em Jeremias capítulo 23, versículo 8 ao versículo 5 ao versículo 10. Mas aqui em Salmo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Davi foi um homem que buscou ao Senhor. Nós olhamos a história de Davi, tem muitos erros, tem muitas falhas, mas havia um arrependimento no seu coração. Havia um retorno ao Senhor, havia um retorno às coisas de Deus. Quando nós olhamos o rei que antecedeu a Davi, que era Saul, ele errou também, mas o seu coração não se voltou ao Senhor. O seu coração não se dobrou diante da presença de Deus. Então Deus está aqui renovando, fazendo aliança com o povo judeu, trazendo a mesma característica para aqueles homens e mulheres que se assemelham com a vida de Davi, que são pecadores como nós somos, mas que têm um coração que se arrepende, que tem um coração que se volta para o Senhor, que se prostra diante da presença de Deus, que se importa em agradar a Deus. E Davi tinha isso na sua essência, ele tinha um coração que buscava a presença do Senhor. E quando nós lemos os Salmos de Davi, quando nós olhamos a história de Davi, como nós olhamos como Deus destaca Davi, dizendo que era um homem segundo o seu coração. Então, Davi, a descendência de Davi é mencionada, que seria renovada, renovaria a vida, traria o renovo de Davi. Quando nós olhamos, Deus vem fazer isso através da vida de Jesus Cristo. Mas também, quando nós olhamos a partir do versículo 9, faz uma advertência aos falsos profetas. E é nesse ponto que nós precisamos também observar esse Deus. Aqui nós vimos um Deus de perto para aqueles que buscam o Senhor, conforme Salmos 145, perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Deus está perto se você tiver o desejo de buscar ao Senhor no seu coração. Se você tiver o desejo de colocar Deus na sua parte da sua vida, no seu levantar, no seu deitar, na maneira como você estará vivendo. Nós estamos falando hoje da vida de Daniel. Daniel acordava de manhã e falava com Deus. No horário do almoço, Daniel também se apresentava diante de Deus. Ao dormir também, Daniel se apresentava diante de Deus. E ali nós vamos ver um relacionamento. E o anjo dizendo a Daniel que ele era muito amado pela maneira como ele se portava como servo de Deus. Então, perto, meus irmãos, Deus está daqueles que o buscam. Nós podemos entender essa característica de estar perto de Deus se nós passarmos e assim objetivarmos a nossa vida nessa procura do Senhor.
sabe, no relacionamento, em falar com Deus, em buscar entender o que Ele deseja de cada um de nós. E aí Deus vem mostrar agora que também Deus está longe. Longe daqueles que erram o plano, que não querem se arrepender, que não querem voltar ao Senhor, que mantêm os seus corações endurecidos. E aqui, a partir do versículo 9, vem trazer uma característica aos falsos profetas. Quando nós olharmos o texto aqui, a partir desse versículo do 9, nós vamos entender agora que Deus está chamando e fazendo uma advertência àqueles homens falsos profetas, e a nós, a igreja do nosso tempo também. É importante nós pensarmos, se nós estivermos errando o nosso foco, errando o foco de servir, de seguir ao Senhor, de se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 23, 24, como nós vimos, traz essa característica de um Deus. Será que eu não sou um Deus de perto, mas também eu não sou um Deus de longe? E aí Jeremias, no versículo 12, diz o seguinte: portanto, os seus caminhos lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Deus está aqui trazendo uma advertência muito severa. E eu imagino, irmãos, hoje olhando, mas aquela palavra que Jeremias estava trazendo ao povo deveria produzir no coração de um povo um arrependimento. Aquela palavra que Jeremias estava conduzindo ao povo deveria trazer uma perspectiva de um retorno a Deus, como aconteceu na cidade de Nínive. Quando Deus avisa que aquela cidade tinha chegado ao limite da impureza, tinha chegado ao limite de que Deus tinha permitido, mas eles se arrependeram. Eles se prostraram diante de Deus, eles se humilharam diante do povo, do Senhor Deus, e o mal não veio sobre as suas vidas. Irmãos, quando nós olhamos então essa advertência, Deus estava falando que o culto deles não estava agradando mais a Deus. Deus estava falando que a maneira como eles estavam conduzindo a casa do Senhor já não estava mais agradando a Deus. A maneira como eles estavam se relacionando na parte espiritual não estava agradando a Deus. Quando nós olhamos ali, Jeremias capítulo 23, nós olhamos a maneira como aquela comunidade que deveria adorar ao Senhor estava tão distante da presença de Deus. A tal ponto que ali em Jeremias capítulo 23, versículo 33 diz: quando, pois, te perguntarem este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Às vezes nós ouvimos a mensagem contemporânea, dizendo que Deus está de acordo com tudo que nós queremos, desejamos, que Deus está importando com tudo que nós queremos. Mas quando nós olhamos a mensagem do Senhor Deus, Ele se importa, mas Ele quer tratar a nossa vida. E isso é importante. Sabe, tirar a nossa vida por uma perspectiva mais íntima diante da presença de Deus, fortalecer o nosso pensamento. Sabe, quando a gente pensa dentro de um relacionamento entre amigos, quando nós sentamos, nós aprendemos, algumas coisas que nós não gostamos ali, nós passamos a observar de uma forma diferente, porque aquela pessoa muda conceitos em nós. Agora, quando nós pensamos de uma maneira mais ainda profunda, que é Deus fazendo isso em nossa vida, Ele quer transformar, mas não numa medida a qual nós tenhamos um entendimento racional humano, mas Ele quer nos produzir uma característica de um servo e serva que se assemelha com Jesus Cristo. Paulo, ele demonstra isso de uma maneira, de um padrão, e ele diz, olha, sejam os meus imitadores porque eu sou de Cristo. O padrão não era Paulo, o padrão não é a vida de um pastor, a vida não é de um missionário, o padrão é Jesus Cristo, mas nós devemos nos assemelhar como Jesus Cristo e deixar que as pessoas possam olhar em nós um testemunho de vida que transforma, que traz característica. E aqueles sacerdotes, aqueles profetas do tempo de Jeremias, já não estavam mais fazendo e levando e conduzindo a palavra de Deus. Então aqui a palavra de Deus diz que vos deixarei, diz o Senhor. Precisamos ter cuidado para o nosso tempo, então, irmãos, para não sejarmos enganados pelos falsos profetas, para que não venhamos a ser enganados, para que não venhamos a escutar numa diversidade tão grande. Por um clique nós podemos ouvir tantas coisas,
Mas essas palavras que nós temos ouvido, escutado, temos assistido, elas estão produzindo em nós uma intimidade maior com Deus. Elas estão mudando a nossa característica de pensar para o pensamento que vai agradar ao Senhor Deus? Ou elas estão nos distanciando? Elas estão nos afastando de uma presença com o Senhor, dizendo que Deus se agrada com tudo que nós queremos, que nós gostamos, que gostaríamos de ir e vir, assim da forma como nós pensamos. Mas onde está então Deus? Aonde está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é melhor e é soberana sobre a nossa vida? Então, o texto quer nos conduzir a esse entendimento de um Deus que Ele pensa antes de nós pensarmos, que Ele sabe das nossas necessidades, antes mesmo que elas possam ser produzidas em nosso coração. Ele sabe os nossos caminhos, os bons, e Ele sabe os caminhos que vão produzir em nós tristeza. Então esse Deus a qual está sendo demonstrado, Ele quer dizer, olha, Ele está perto, Ele está muito perto daqueles que buscam o Senhor. E o desejo aqui implícito dentro do texto é que possamos buscar ao Senhor dia após dia, procurar entender a vontade de Deus, procurar agradar ao Senhor. Mas Deus está demonstrando para aqueles que se afastam de Deus, que deixam de seguir a vontade do Senhor Deus, que Ele vai se afastar deles, que Ele vai se distanciar deles. Irmãos, aqui o texto está dizendo o seguinte, que eles vão estar em uma escuridão. Irmãos, o que é isso? Estar fora da presença de Deus é estar sem direção. Estar fora da presença de Deus é estar sem uma orientação. Estar fora, quando nós olhamos, Deus traz alegria, então estar fora da presença de Deus é perder essa alegria. E o mundo tem procurado alegria de diversas formas, mas não consegue encontrar. Tem buscado suprir partes do seu coração, suprir partes da sua vida, mas não tem conseguido encontrar, porque eles não têm buscado na presença do Senhor Deus. Então precisamos ter cuidado, irmãos, para tudo que nós estivermos nos alimentando, se alimente da palavra de Deus. Se alimente de pessoas, homens e mulheres que estejam falando da palavra de Deus, que estejam mudando a nossa forma de pensar para uma intimidade maior com Deus, que não esteja passando a mão em um ego inflado que nós talvez tenhamos, um ego que nos faça desviar do propósito de Deus. E aí, Jesus é o Deus de perto para aqueles que o buscam. Salmo 145, versículo 18, novamente diz, Deus, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aqui em Lucas capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10, vai falar de um momento muito importante que demonstra essa característica que Jesus Cristo está perto de todos aqueles que o buscam. Certa vez um centurião, um homem importante na sua sociedade, um homem importante dentro do status que ele tinha, ele foi ao encontro de Jesus Cristo, porque ele ouviu falar que Jesus Cristo tinha a solução para um servo seu que estava já acometido de uma enfermidade, que estava prestes a morrer. E ele chega a Jesus Cristo dizendo, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor, e eu quero contextualizar nas minhas palavras, gostaria muito que o Senhor curasse o meu servo, porque ele é muito importante para mim. O meu servo é muito valoroso para mim. Jesus olha para ele e diz, pode ir, ele já está curado. Mas por que eu quero pensar junto com os irmãos quando Jesus está dizendo isso? Agora, um pouquinho antes, Jesus está dizendo, eu vou lá. Ele, não, Senhor, não precisa. Não precisa que o Senhor vá até ele, basta que o Senhor dê apenas uma palavra. Basta que o Senhor direcione apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus olha para aquele centurião, para aquele homem importante, dizendo ali, entendendo o que ele estava falando, ele está dizendo, olha, eu tenho homens debaixo da minha autoridade, se eu disser a um vá, ele vá, se eu disser a outro volte, ele volte. Agora ele está reconhecendo que Jesus tinha essa autoridade sobre a vida espiritual e sobre a doença, sobre as enfermidades também. Então quando nós olhamos aqui, Jesus está demonstrando em Lucas capítulo 7, que ele também é um Deus que tem onipotência, que ele tem onisciência e que ele é onipresente. Ele está demonstrando que ele não precisa estar lá, que ele não precisa passar a mão no servo daquele homem, ele basta apenas dar uma palavra. Ele está entendendo que aquele homem, aonde está, a circunstância que está vivendo, ele está entendendo o coração desse homem. Ele está entendendo todas as coisas que talvez nós não conseguiríamos de forma nenhuma pensar.
Quando Deus está ali em Jeremias dizendo que Deus está perto de todos aqueles que o buscam, esse homem buscou pelo seu servo. Esse homem buscou porque tinha interesse no seu coração de ver o seu servo transformado. E ele não precisou ir ao encontro desse servo. Ele não precisou, porque Deus demonstra o seu poder, a sua graça. E Jesus Cristo é Filho de Deus e também Ele é Deus. E a palavra de Cristo é suficiente para dizer a um homem que ele está sendo curado, mesmo a quilômetros de distância. Ele é suficiente também para dizer a um homem, vem sobre as águas, e esse homem pode andar sobre as águas. Ele pode dizer a um homem para levantar-se do túmulo, e esse homem levanta do túmulo, porque Deus, Ele é soberano tanto sobre o tempo, sobre as circunstâncias, mas sobre a vida e sobre a morte também. Deus, Ele é onipotente, Deus é onisciente, Ele é onipresente. Então nós não precisamos, irmãos, de ver a face de Jesus Cristo, como a irmã Janaína falou. Quero te ver, quero te tocar. Nós precisamos apenas aprender a acreditar que se nós buscarmos ao Senhor, se nós invocarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo, se nós nos apresentarmos todos os dias na presença do Senhor Jesus Cristo, perto está o Senhor daqueles que o buscam, mas não é buscar de uma forma leviana, de uma forma inconsequente, mas o texto está dizendo de verdade. Buscar ao Senhor com o coração, com a verdade em nossos corações. E aqui nós vamos entender que Jesus Cristo, Ele tem poder sobre o tempo. Jesus Cristo entende e Ele demonstra isso, que Ele não estaria mais presente, mas o Espírito Santo habitaria em nosso coração. E através do Espírito Santo, às vezes nós nos preocupamos se nós não sabemos orar corretamente, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Ele leva, Ele conduz as nossas orações ao Senhor, e é um mecanismo de nós nos apresentarmos a Deus, a buscar ao Senhor Deus da forma como Ele assim espera de cada um de nós. Irmãos, eu quero destacar outro ponto importante, quando nós falamos ali desse centurião. Ele foi ao encontro de Jesus Cristo, porque ele entendeu que Jesus Cristo, Ele era poderoso para curar o seu servo. Vamos projetar isso para a nossa vida e trazer então isso. Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus de longe. Deus é um Deus de perto, porque se nós buscarmos ao Senhor Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele nos abençoa, Ele nos fortalece, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma tudo o que nós precisamos. Mas Deus também, Ele é soberano sobre o tempo, sobre todas as circunstâncias, sobre tudo que nós podemos pensar. E esse homem vai ao encontro de Jesus Cristo para a cura de um servo. E o desafio que eu quero pensar junto com os irmãos, Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Senhor. Se nós buscarmos o Senhor, tanto para a nossa vida, para que nós possamos ter intimidade diante da presença do Senhor, e Deus está dizendo que Deus está perto daqueles que buscam o Senhor, mas que o buscam em verdade. Mas existe um exemplo desse homem agora que eu preciso entender junto com os irmãos. Quantas pessoas estão entre as suas famílias, entre as pessoas que você ama, que você conhece, que você não precisa que elas vejam a Jesus Cristo nesse momento, mas que precisam que você vá ao encontro de Jesus Cristo, se apresente diante de Jesus Cristo, mesmo que você não o veja, mesmo que você não o sinta ali presente, tocando ali, mas você crê que Jesus Cristo te ouve, crê que Jesus Cristo, Ele está te escutando, Ele está entendendo o seu propósito. Quantas vezes nós temos nos apresentado a Deus por um amigo, por uma pessoa, por irmãos, por irmãs, por pais, mães. Quantas vezes nós temos clamado ao Senhor e pedido, Senhor, eu estou limitado dentro do meu tempo. O meu tempo hoje, esse tempo de pandemia está limitado, que eu possa estar visitando pessoas, mas eu sei de algo que é importante do meu crescimento, é que o Senhor não está limitado, o poder do Senhor não está limitado, a ação do Senhor não está limitada, e se eu orar, se eu pedir ao Senhor Jesus Cristo que toque alguém em qualquer lugar desse mundo, o Senhor é poderoso para assim fazer. Se eu pedir ao Senhor Jesus Cristo para curar alguém em qualquer lugar, em qualquer parte, de qualquer forma, o Senhor é poderoso para assim fazer. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Irmãos, nós temos que ter isso convicto dentro do nosso coração. Deus, Ele está demonstrando que Ele está perto daqueles que buscam o Senhor, mas é nós que temos que entender isto. A maneira, qual é a distância que eu estou de Deus?
Eu me afastei tanto do Senhor, como aqueles profetas, como aqueles homens se distanciaram tanto de Deus, que os seus corações se endureceram tanto, que já não viram mais o agir de Deus, já não viram mais a manifestação do Espírito Santo dentro do falar, dentro das coisas, dentro da parte da vida, do dia a dia? Ou não? Cada dia eu tenho buscado mais ao Senhor. Cada dia eu tenho ansiado ler a palavra do Senhor mais, ouvir mais de Deus, ouvir coisas que vão mudar a minha mente, o meu entendimento, para ter uma postura de um servo e uma serva do Senhor Jesus Cristo. Nossa oração, irmãos, quando ela está ligada aos pés de Jesus Cristo, ela tem poder. Ela não está limitada. Então, esse incentivo do nosso dia, nossa mensagem de hoje, é pensar, irmãos, que nós podemos estar mais perto ainda de Jesus, mas as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, elas também podem estar, porque nós podemos ser esse canal de bênção. Esse centurião não precisava que Jesus entrasse na sua casa, precisava apenas que Jesus desse uma palavra, que Deus possa assim dirigir a nossa vida, né? Crer, confiar e entender que Jesus Cristo está dentro de todo aspecto que nós precisamos. Que Deus nos fortaleça. Nós iremos louvar ao Senhor Jesus Cristo novamente. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei que distância você já deu de Deus. Qual é a distância que você se permitiu se afastar do Senhor? Mas o texto de hoje diz, Salmo 145, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que invocam o Senhor em verdade. Eu não sei qual é a distância que você já se permitiu se afastar de Deus, mas a palavra de Deus diz que se você tiver o desejo no seu coração de voltar aos caminhos de Deus, se você quiser restaurar aquela presença de Deus no seu coração, fortalecendo a sua mente, o seu entendimento, o Senhor, Ele se aproxima de cada um de nós. Que Deus possa assim dirigir as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor.